A gente segue no noticiário internacional agora para falar sobre a vitória do Partido Trabalhista nas eleições parlamentares do Reino Unido, algo que está dando o que falar em todo o mundo e que pode servir para que muitos partidos, campos ideológicos, tirem lições desse acontecimento. A legenda conseguiu assegurar 412 das 650 cadeiras e vai voltar ao poder no Reino Unido após 14 anos de governo conservador. Produção, pode colocar na tela a tabela que o Duda fez aqui sobre a divisão dos assentos. Tá aí, Partido Trabalhista 412, Conservador 121 e o Reform UK de United Kingdom, né, o Reino Unido, 5. Então, 412, 121 e 5. E ali você tem votos totais em porcentagem, 33,8%, 23,7% e 14,3%. Duda, você escreveu hoje na Cruzoé sobre a depuração dentro do Partido Trabalhista, um partido que está à esquerda no espectro político e ideológico e que, no entanto, soube adotar determinadas posições em termos de fazer um discurso para a solução de problemas concretos na vida dos cidadãos e soube também se livrar ali de uma liderança que tinha diversos elementos que causam rejeição no eleitorado. O que você destaca? Bom, essa depuração, Felipe, do Partido Trabalhista, ela tem bastante tempo, né? Desde o Tony Blair, já começam a abandonar aquela ideia de um Estado muito intervencionista, de nacionalização. Mas o que aconteceu mais recentemente é que o Partido Trabalhista estava sob a liderança do Jeremy Corbyn, que era um sujeito antissemita e que atuou para impedir investigações dentro do partido de várias atitudes também antissemitas, né? E aí, no Reino Unido tem uma coisa que é o Shadow Cabinet, né? Você tem um gabinete de ministros da oposição. Eles montam como se fosse um governo de fato. O Keir Starmer, ele era um dos ministros desse governo das sombras feito pelo Jeremy Corbyn. E quando o Corbyn ele é denunciado por antissemitismo, o Starmer é um dos ministros que renuncia. Então ele acaba contribuindo para a queda do Jeremy Corbyn na liderança do partido, e depois ele vai ser de fato suspenso, né? E o Starmer meio que vai conduzir esse processo todo para suspender o Corbyn. Então, hoje é um partido que não tem mais nada de antissemitismo. Aliás, o Starmer é um cara até que dá algumas declarações que são pró-Israel, né? Ele diz, olha, Israel foi atacado, a culpa do que está acontecendo é do Hamas. É claro que precisa respeitar os direitos internacionais, mas ele não vai dizer aqui como Lula fala, está fazendo genocídio, crimes contra a humanidade, não tem isso lá. E quando você olha a proposta do Starmer, é uma coisa tipo, vamos contratar professores, né? E o discurso dele também você não consegue, você torce aquilo ali, você não consegue tirar nada muito ideológico, muito radical. Então é um cara que foi muito para o centro e deu essa depuração, tipo uma limpada ali dentro do Partido Trabalhista. Exatamente. Eu estava vendo aqui algumas declarações de lideranças do Partido Trabalhista para a historiadora americana Anne Applebaum e me chamou muito a atenção as declarações do agora secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy. Ele rejeita tanto o socialismo de esquerda do século passado na política externa, como a visão do mundo ideológica da direita nacionalista. Ele usa o termo realismo progressivo para descrever essa filosofia, fala muito sobre encarar a realidade, conhecer o mundo como ele é. Quer dizer, isso significa reconhecer o novo fascismo do Vladimir Putin, bem como ser realista quanto ao apoio de que a Ucrânia necessita. Ele diz uma frase muito interessante: você não pode se distrair com as mídias sociais, com a cultura do cancelamento, com as guerras culturais que temo são totalmente tangenciais à vida cotidiana da maioria das pessoas. Era disso que eu estava falando. Eles criaram ali uma estratégia bem sucedida, e esse que é o ponto importante. Faça cada espectador o seu juízo a respeito do partido, da conduta, e obviamente nós vamos monitorar como eles vão atuar no poder. Mas de tratar dos problemas do cidadão comum, saindo dessa batalha ideológica e, mais do que isso, saindo do populismo, saindo do nós contra eles o tempo todo.
É quase que um discurso morno, mas funcional. Não é aquele engajamento mais radicalizado, mais fanatizado que ele gerou, uma figura ainda que não é tão conhecida assim, quer dizer, as pessoas estão puxando ali o histórico do Starmer para entender exatamente quem ele é, o que ele pensa. Não houve muitas especificações, mas conseguiram, vamos dizer assim, ter uma estratégia antipopulista. Isso veio de um partido à esquerda que soube passar por esse processo de depuração. Quando a gente olha aqui para o Brasil, é difícil conceber isso nesse momento, porque a esquerda está muito submetida a um líder populista, com o discurso divisionista do nós contra eles, com a retórica à esquerda, que é o Lula, e a direita, ela está muito submetida à liderança de Jair Bolsonaro, que também tem um discurso populista do nós contra eles, a sua moda, evidentemente, né? O populismo é essa estratégia discursiva, exatamente, de construir uma fronteira que divide a sociedade em dois campos antagônicos, e o populista mobiliza o campo do povo contra o campo das elites, ou do sistema, ou do establishment. Cada um faz esse conceito do povo. Na esquerda você tem mais a população de baixa renda, aqui na direita brasileira mais a população cristã, ou a classe média, e cada um usa, e o Lula usa as elites, o Bolsonaro usa o establishment, né? Ele nem consegue falar essa palavra, fala o sistema muitas vezes, embora às vezes se alie a lideranças desse sistema quando é conveniente para ele também. Então houve essa estratégia diferenciada, Duda Teixeira, que pode servir de inspiração para outros partidos, seja qual for o campo ideológico. Eu acho que um partido que quer se dar bem eleitoralmente, ele tem que meio que acompanhar para onde vai a população. A gente citou até aqui a Marine Le Pen, né, na França, que é um sucesso dela. Ela conseguiu entender para onde estava indo a população francesa e conduziu o partido nessa linha. No caso do Keir Starmer, uma coisa interessante, o Jeremy Corbyn, que era o antecessor dele na liderança do Partido Trabalhista, o Corbyn defendia muito os direitos dos imigrantes que chegavam no Reino Unido. Esse era o foco dele. O Starmer muda isso, ele começa a falar que tem que barrar a imigração ilegal, né? Então, assim, exatamente, é mais um líder de esquerda que entendeu que a população estava preocupada com isso e começou a falar. Quer dizer, ele não vai adotar uma política populista. Aliás, o Reino Unido é bem mais protegido dos populistas do que a gente. Acho que o Boris Johnson era o cara que mais tinha esse perfil. Então, por exemplo, o Partido Conservador estava falando de deportar os imigrantes legais para Ruanda, né? Foi uma coisa que deu uma confusão danada. O Starmer nunca vai falar isso, mas tem outras maneiras de coibir a entrada de imigrantes ilegais no Reino Unido, e ele está propondo isso. Exatamente, quer dizer, são dois cenários diferentes, na França e no Reino Unido, mas com um ponto em comum. Quer dizer, a Marine Le Pen, que tinha um pai muito mais radical, ao qual se enquadra muito mais o rótulo de extremista, que foi banalizado na imprensa brasileira, lamentavelmente. Os títulos de matéria sobre a direita no mundo inteiro, eles estão sempre com algum elemento negativo, mas ela conseguiu trazer o partido, o Reagrupamento Nacional, né, falando em português, mais para o centro, mas da direita para o centro. E o Keir Starmer, do Partido Trabalhista Inglês, conseguiu trazer mais da esquerda para o centro. É esse movimento que faz com que você diminua a resistência em determinados segmentos do eleitorado e consiga mais votos no momento de uma eleição. Então são dois fenômenos interessantes. E você falou, Duda Teixeira, da imigração ilegal, de como o Keir Starmer adotou um discurso contrário a diversos elementos ali da imigração ilegal, sentindo que havia uma rejeição a essa ilegalidade por parte da população. E o que eu tinha falado aqui, quando a gente comentou o caso da Le Pen, e escrevi um monte de artigos a respeito disso ao longo dos últimos 10 anos, é que a esquerda, em vez de aprender as lições com alguns episódios, inclusive de ataques terroristas, quando você teve terroristas que vieram por meio de infiltração em imigração de massa, disfarçados de refugiados, e tentar mostrar para a população, olha, temos uma preocupação com a imigração ilegal, com os problemas resultantes. Eventualmente você tem entrada de criminosos, gente que vai cometer crimes no país, etc. Não é que todos são assim, mas você tem uma ilegalidade. Nós temos que ter algum discurso em relação a isso. A esquerda na França não soube se adaptar e a esquerda no Reino Unido soube se adaptar. Então houve esse movimento inteligente. É difícil
nesse momento, de conceber que haja aí depuração nos partidos políticos e campos ideológicos no Brasil, onde essa polarização ainda está sendo muito alimentada. Felipe, eu queria comentar mais uma coisinha. A gente mostrou aquele resultado, o gráfico, o resultado da eleição no Reino Unido, e tem um ponto interessante que eu acho que é legal de mostrar, que a direita teve mais votos que a esquerda. Quem até apontou isso foi o Boris Johnson, num texto para o Daily Mail. Porque é o seguinte... Ex-primeiro-ministro britânico dessa leva aí de 14 anos do Partido Conservador, em que houve várias trocas, né? O Boris Johnson saiu desgastado, teve festinha que ele fez na pandemia quando havia restrição estabelecida. Então, houve diversos outros fatores de desgaste dos conservadores. Esse é o Boris Johnson ao qual o Duda está se referindo. Diga. Isso. Bom, é um sistema... A gente fala que na prática ele é bipartidário, sempre o Partido Trabalhista e o Partido Conservador, certo? E eu coloquei também o Reform UK como um terceiro que apareceu agora, tirei os demais partidos, mas só para a gente reparar, o Partido Trabalhista teve 33,8% dos votos. O Partido Conservador 23%, mas se a gente soma com o Reform UK, que é do Nigel Farage, vai dar 38%, então dá mais votos que o Partido Trabalhista. Ainda assim, o Partido Trabalhista está com muito mais cadeira no parlamento. Só explicar por que isso acontece. Porque é uma eleição distrital. Então, são 650 distritos no Reino Unido e só o vencedor em cada um dos distritos é que ganha uma cadeira no parlamento. E o que aconteceu? Quando vem esse partido Reform UK do Nigel Farage, ele divide os votos da direita. Exato. Então, o que acontece? Muitas vezes você poderia ter, em algum distrito, ou o Partido Conservador à frente do Trabalhista, só que como você dividiu os votos da direita, o Partido Trabalhista sai na frente, ainda que com 34%, 30 alguma coisa, ganha naquele distrito e ganha a cadeira no parlamento. Então, talvez a principal explicação para essa vitória do Partido Trabalhista seja muito mais essa divisão da direita do que um grande mérito aí do Keir Starmer. Tem todos esses elementos, né? Pode ser que seja uma soma também de todos esses fatores. E, assim, você citou o Nigel Farage, vamos lembrar que ele é considerado o pai do Brexit, né? A saída ali do Reino Unido da União Europeia, muitas vezes rotulado também como extremista de direita, populista de direita, etc., nas matérias noticiosas na imprensa. Agora, é alguém que conseguiu finalmente, para ele próprio, um assento no parlamento britânico e está querendo assumir a liderança na oposição ao Partido Trabalhista em razão do desgaste do Partido Conservador. Vamos assistir aos discursos, produção. A gente tem ali, eu pedi para separar 2 vídeos legendados em português, rapidamente, do Keir Starmer, que é esse novo primeiro-ministro britânico do Partido Trabalhista, do qual a gente estava falando, e também do Rishi Sunak, o primeiro-ministro britânico conservador que acabou renunciando ao cargo depois do resultado eleitoral. Pode soltar o primeiro. I have just returned from Buckingham Palace, where I accepted an invitation from His Majesty the King to form the next government of this great nation. If you voted Labour yesterday, we will carry the responsibility of your trust as we rebuild our country. But whether you voted Labour or not, in fact, especially if you did not, I say to you directly, my government will serve you. Politics can be a force for good. We will show that. We've changed the Labour Party, returned it to service, and that is how we will govern. Country first, party second. Tá aí, muito coerente com tudo aquilo que a gente estava dizendo, né? Voltando para o serviço, partido primeiro, o país primeiro, o partido depois. Esse é o Keir Starmer. Vamos assistir ao discurso do Rishi Sunak, que deixou o cargo. Good morning. I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all. But you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change, and yours is the only judgment that matters.
Essa postura é impensável hoje no Brasil, Teixeira, é impensável. Que um candidato derrotado peça desculpas praticamente, diga sinto muito, compreenda a insatisfação do eleitorado e agora vai repensar. O Keir Starmer também faz elogios ao Rishi Sunak, né? Eles são um exemplo de educação, de gentileza. Acho que a monarquia também ajuda a esses procedimentos burocráticos que eles cumprem muito bem. E quando o Starmer também fala ali de que mudamos o Partido Trabalhista, era aquilo que a gente estava falando da depuração e de limpar o antissemitismo. Quer dizer, esse programa deixou muito claro o contraste entre os governantes brasileiros e os governantes britânicos. Os brasileiros estão aí disputando em afetação de virilidade no palanque. E eles estão lá com toda aquela etiqueta, aquela formalidade britânicas.